Olá, paz e bem. Hoje daremos início a mais um audiolivro, este que se chama Do Grande Meio da Oração de Santo Afonso de Ligório. A oração, o meio para alcançar a salvação eterna e todas as graças desejadas. Ao Verbo encarnado Jesus Cristo, dileto do Pai eterno, bendito do Senhor, autor da vida, Rei da glória, Salvador do mundo, desejado das gentes, desejo das colinas eternas, Pai celeste, juiz universal, mediador entre Deus e os homens, mestre da virtude, Cordeiro imaculado, homem das dores, sacerdote eterno e vítima de amor, esperança dos pecadores, fonte de graça, bom pastor, amante das almas, Afonso, um pecador, esta obra consagra. Dedicatória a Jesus e a Maria. Ó Verbo encarnado, como prometestes, destes o sangue e a vida para extrair de nossas orações o almejado valor dos que suplicam e pedem. E nós, ó Deus, somos tão negligentes com a nossa salvação que nem sequer nos dispomos a pedir as graças das quais necessitamos para salvar-nos. Vós, por este meio da oração, deste-nos a chave de todos os vossos divinos tesouros. E nós, por não medirmos, preferimos permanecer miseráveis como somos. Ah, Senhor, iluminai-nos e fazei-nos conhecer quanto valem diante de vosso eterno Pai as súplicas feitas em vosso nome e por vossos méritos. Eu vos consagro este livrinho. Abençoai esta obra e fazei com que todos os que a tenham em mãos sejam estimulados a sempre rezar e se empenham a também estimular os outros, a fim de que se valham desse grande meio para a sua salvação. Também a vós dedico este opúsculo, ó Maria, grande Mãe de Deus. Protegei excitosamente a todos que o lerem com o espírito de oração, a fim de que recorram sempre em suas necessidades ao vosso Filho, e a vós, que sois a dispensadora das graças e a Mãe da misericórdia, que não sabeis deixar desamparado quem a vós pede proteção, uma vez que sois a Virgem poderosa, a qual alcançais de Deus o que pedes para os vossos servos. Introdução. Publiquei diversas obras espirituais, mas considero não ter feito obra mais útil do que este pequeno livro, no qual falo sobre a oração. Por ela ser um meio necessário e seguro para alcançar a salvação e todas as graças que necessitamos, ainda que não me seja possível, desejaria publicar muitas cópias deste livrinho, tanto quanto fosse o número de fiéis que vivessem sobre a terra. A distribuiria para cada um, a fim de que compreendessem a necessidade que temos de orar para nos salvar. Afirmo isso porque vejo, por um lado, essa absoluta necessidade de oração, tão recomendada pelas Sagradas Escrituras e por todos os santos padres, e por outro lado, vejo os cristãos dedicarem-se pouco à prática deste grande meio de salvação. E aquilo que mais me aflige é ver pregadores e confessores não se preocupando em falar da oração para os seus ouvintes e penitentes. Percebo também que os livros espirituais que hoje correm de mão em mão não tratam plenamente do assunto. Ao contrário, os pregadores, os confessores e os livros não deveriam introduzir outro assunto com tão grande urgência e entusiasmo como o da oração. De fato, eles imprimem bons modos nas almas para se conservarem na graça de Deus. A fuga das ocasiões de pecado,
a frequência dos sacramentos, a resistência às tentações, a sensibilidade à palavra divina, a meditação das verdades eternas e outros meios. Não o nego, são muito úteis. Contudo, para que servem as meditações, os sermões e todos os outros meios que dão os mestres espirituais sem a oração? Quando o Senhor declarou que deseja conceder graça senão a quem pede. Pede e recebereis. João 16:24. Falando segundo a divina providência, serão inúteis as meditações e todos os nossos propósitos e promessas sem a oração. Se não orarmos, seremos sempre infiéis às luzes recebidas por Deus e às promessas feitas para nós. E a razão é esta: para fazer atualmente o bem, para vencer e praticar as virtudes, em suma, para observar os preceitos divinos, não basta as luzes recebidas, as reflexões, nem os propósitos que fazemos, mas sim a graça atual de Deus. E o Senhor não concede esse auxílio atual senão a quem reza. As luzes recebidas, as considerações e os bons propósitos feitos servem para nos impulsionar à oração nos momentos de riscos e tentações, a fim de obtermos o divino socorro, para nos preservar do pecado. Se não rezarmos, porém, perdendo-emos. Desejo expor de antemão, caros leitores, o meu sentimento a tudo aquilo que em seguida escreverei, para que agradecei ao Senhor que, por meio deste livrinho, vos dá graça de refletir com profundidade sobre a importância deste grande meio da oração. Pois todos os que se salvam, me refiro aqui aos adultos, salvam-se ordinariamente por este único meio. E por isso digo que agradecei a Deus, porque demasiada é a sua misericórdia, que vos concede a luz e a graça de rezar. Espero que vós, amados irmãos, após terdes lido este breve livro, de agora em diante não deixeis de recorrer sempre a Deus, com oração, quando fordes tentados a ofendê-lo. Se por acaso tiverdes no passado a consciência agravada por muitos pecados, compreendei que a razão foi esta: a negligência com a oração e o descuido em pedir a Deus os auxílios para resistir às tentações que vos assaltam. Peço-vos, portanto, que leis quantas vezes for necessária e com toda atenção, não porque seja fruto da minha inteligência, mas porque é o meio que o Senhor vos concede para o bem da vossa salvação eterna, dando-vos a entender com isso, de modo particular, que quer vossa salvação. E após o terdes lido, peço-vos, na medida do possível, que façais com que outros o leiam, sejam amigos ou conterrâneos com os quais conversais. Comecemos, pois, em nome do Senhor. Escrevendo o apóstolo a Timóteo, dizia: recomendo-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, petições, ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Santo Tomás, o doutor angélico, explica que a oração é um modo próprio da elevação da alma a Deus. A postulação é propriamente a prece. Quando o pedido contém coisas determinadas, como quando se diz: vinde, Senhor, em meu socorro, então se chama súplica. A obsecração, por sua vez, é uma piedosa adjuração, isto é, uma confirmação para impetrar a graça, como quando se diz: por vossa paixão e cruz, livrai-nos, Senhor. Por fim, a ação de graças é o agradecimento pelos benefícios recebidos, por meio da qual, diz Santo Tomás, merecemos receber maiores benefícios. Dando graças, merecemos bens ainda maiores. A oração, tomada em sentido particular, diz o Santo Doutor, significa recorrer a Deus em sentido geral, contém todas as partes acima mencionadas, e deste modo
nós a compreenderemos daqui por diante ao utilizarmos a palavra oração. Para nos afeiçoarmos a este grande meio da nossa salvação, que é a oração, é necessário considerar quanto ela nos é necessária e poderosa para obtermos todas as graças que desejamos de Deus, se soubermos pedi-las como se deve. Por isso, primeiro falaremos da necessidade e do valor da oração, e depois das condições para que ela seja eficaz perante Deus.